Cara, é muito doido isso aí. O que não é muito doido atualmente, né, meus lindões? O que não é muito doido? Vamos começar. Estamos ao vivo. Oh mua mua, oh mua mua mua, oh mua, oh 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 mua, oh mua mua. Peraí, cara, que coisa horrível que são as doenças respiratórias, né? Tipo assim, meu amigo. Hoje falaremos sobre science. E o que não é science nesse mundo, né? O que não é science neste mundo? Para vocês que estão me acompanhando ao vivo no software Instagram, eu sou o Lucas Silveira, Lucas Silva do Rock and Roll. Estou apresentando aqui o meu podcast chamado Matéria Escura, um podcast sobre ciência, curiosidades e 96% sobre as coisas que eu tô a fim de falar naquele momento. Tentei gravar ontem e fracassei. Existe uma parada chamada inferno astral. Se ela não é verdade, foda-se. O grande lance é que a partir do momento que tu sabe o que é inferno astral, tu toma consciência dele. É tipo aquele cara que diz, cara que não quer ir no médico porque ele tem medo de descobrir uma doença. O cara não sabe o que é inferno astral, então ele nem percebe que o mês que antecede o aniversário dele é um mês tenebroso, como se o mundo te preparasse para finalmente o teu aniversário chegar, que normalmente é um dia onde todo mundo finge que não tem nada contra ti, todo mundo gosta de ti, nem todo mundo finge, todo mundo esquece os problemas que tem contigo e falam, pô, Lucas, beleza, tudo bem, parabéns, cara, tudo bom, é nóis. Então, o inferno astral é esse mês antes, assim, que aí tem uma explicação astral, eu juro que existe. Tem um amigo meu, o Lucas Nucci, ele é um astrólogo de mão cheia, de verdade. Queiram acreditar, queiram não acreditar, azar é o de todos nós, mas ele fala coisas que fazem muito sentido. E o inferno astral, eu não sei a explicação certa, mas eu sei que no mesinho, quando o teu planetinha lá, que tu nasceu, tá na última casa, antes da tua casa, do teu signo, o bicho pega. Antes do Sagitário é Escorpião, né? Então, horror. Então, assim, eu não tô tendo tempo para viver. A Fresno resolveu marcar 2 grandes shows aí pro final do ano, que a gente chamou de Convicção Festival, porque é um festival mesmo, porque tem muitas bandas diferentes. Vai ter no Rio de Janeiro com Fresno, Rashid, o Konai e os caras e Carol. Cada uma dessas bandas que estão neste festival tem pelo menos uma música que está no meu The Best of 2018. Para quem não conhece o Konai, caso vocês sejam meio velhos, o Konai é um cara que a molecadinha está pirando, nível Fresno no Orkut 2004. Ele toca uma espécie de trap, que é uma espécie de lo-fi, que é uma musiquinha, relax, porém com uma temática que super se aproxima aos primórdios da Fresno. Os caras chamam de emo trap, chamam de sad music, mas enfim, não importa. O que importa é que ele tá hypado, tá bombado, é meu amigo, e eu coloquei ele para tocar nesse Convicção Festival. No Rio, em São Paulo, no Rio vai ter Rashid também, o cara que cantou com a gente, Hoje Sou Trovão Parte 2. Vamos fazer ela ao vivo pela primeira e última vez, provavelmente, porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer de novo. Então, vai ser foda para um grande caralho. Em São Paulo, também vai ter na Audio Club, no dia 16, que é Fresno, Trago, que é basicamente a seleção brasileira do rock da última década. Por quê? Porque Trago tem o Daniel Fexler, melhor baterista do mundo, baterista da Pitty, ex-baterista do NX0. Também tem o Fi, do NX0. Tem o Mimi, que foi da Late Formation of NX0. E também tem o Yuri Nishida,
que é o primeiro vocalista emo do Brasil, né, cara? Só que eles montaram uma banda de folk rock, roots rock, uma banda que não tem nada a ver com os emo-core que nós gosta. Mas é uma parada mais legal ainda. Quem curte aí Black Keys, quem curte aí essas paradas de adulto, Trago é uma banda incrível. E essas bandas também vai tocar com a gente no Convicção Festival. 14 e 16 de dezembro, os ingressos estão à venda. Então, pelo amor de Deus, apareçam nesse show. Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sei que minha audiência metade dela, mais da metade, está no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Esses shows serão imperdíveis. Vão ser shows diferentes do que a gente vem apresentando na turnê Natureza Chaos. A Gabs Lopes pergunta, mas o Dani não está mais no NX? O NX, ele meio que parou, né? E quando a banda parou, a gente não sabe quando vai voltar. O Di com carreira solo aí, eu não quero ficar especulando nada, mas enfim, eu chamo de ex-batera porque parou. Tomara que volte, mas parou. Então agora ele toca com a mulher dele, Pete. Não acabou. Tem galera falando que não, galera falando que sim. Esse é o tipo de especulação que as pessoas que param suas bandas querem que aconteça. Vai acabar, vai continuar. Aí quando eles fazem um show de novo, todo mundo fala assim, nossa, essa é a oportunidade da minha vida. Então, eu sei que o NX0 não parou por causa disso, mas muitas bandas resolvem dar essa parada fictícia para inflacionar os seus ingressos. E eu acho isso muito feio. Como, voltando a dizer, o NX não fez isso. Mas tem banda que faz, e eu acho muito feio isso, porque isso joga contra os outros companheirinhos do rock. Tá bom? Eu tô há 6 minutos não falando sobre o que eu vim falar nesse episódio de Matéria Escura. Nesses últimos meses, a temática política acabou tomando conta disso aqui. Parecia o xadrez verbal, parecia o anticast do meu amigo Mizanzuki, mas é que era inevitável. Existe um bagulho chamado... eu só conheço o termo em inglês, eu odeio usar o termo em inglês, mas existe um negócio chamado agenda setting. Agenda setting seria... com pauta, agenda tipo uma pauta, né, das conversas, em português seria tipo assim, a decisão de pauta, não, pior tradução, eu não sei qual é a tradução disso para o português, mas agenda setting é um conceito que eu aprendi na minha faculdade, que basicamente é assim, existe a grande mídia, existe os grandes empresários, os donos do Brasil, ou do país, ou do mundo. Existem as pessoas que controlam uma sociedade, tá ligado? E aí que tá. Essas pessoas, às vezes, quando tá acontecendo uma coisa que eles não querem que as pessoas conversem sobre, um grande escândalo, um grande esquema de corrupção, ou enfim, um negócio que seja ruim pra marca ou pra história deles, eles começam a enxovalhar a mídia com um assunto específico, de modo que isso controla as conversas privadas da sociedade, né? Por exemplo, se sai um jornal nacional dizendo sobre um grande escândalo, uma grande coisa, no dia seguinte as pessoas vão falar sobre isso nos seus WhatsApps, vão falar sobre isso nas suas conversas de bar, e às vezes, enquanto as pessoas estão conversando sobre essa distração, tá ligado? Essa que chama também assim, fazendo uma cortina de fumaça, as pessoas vão lá e falam sobre outras coisas. Por que eu estou trazendo este conceito de agenda setting para vocês? Porque semana passada aconteceu uma coisa tão foda, só que a nossa agenda era ficar falando sobre os possíveis ministérios de Jair Messias Bolsonaro, e a gente acabou nem falando sobre Oumuamua. 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 O que é Oumuamua? Você sabe o que é Oumuamua? Vocês não sabem. Manipulação de pauta, diz Bruno Mascai. Melhor. Manipulação de pauta. Sabe por que vocês não sabem o que é Oumuamua? Porque a nossa agenda das últimas 2 semanas foi falar sobre o futuro do Brasil, sobre ele sim, ele não, sobre Moro no Ministério do meu cu, tá ligado? E a gente não falou sobre Oumuamua. Oumuamua é um corpo celeste, um OVNI, tá ligado? Que passou cosmicamente perto do planeta Terra, mas não é perto, mas é tipo assim, atravessou
atravessou o nosso sistema solar, vem atravessando desde o ano passado, e as pessoas falaram, uau, que meteoro estranho. Pelas pauleiras, tá ligado? Pelas pauleiras que um meteoro sofre durante a sua vida, pela gastura que ele tem quando ele atrita com nuvens de gases, ou quando ele bate em outras coisas, o meteoro sempre vai ter uma forma, não necessariamente redonda, mas tipo uma pedrinha, um cascalho, né? Uma coisa assim que a altura é comparável à sua largura, à sua profundidade. Uma pedrinha, uma brita gigante. Os meteoritos e os corpos celestes, eles são todos meio assim. Quando eles têm gravidade suficiente, matéria suficiente para que haja um núcleo puxando toda essa matéria e contraindo essa matéria para dentro, é aí que um corpo celeste desse, um meteorito, um asteroide, é aí que ele vai virando um planeta, ou uma coisa redonda, planetoide, geoide. Tá bom? Então, dito isso, é muito estranho que exista um corpo celeste comprido igual é Oumuamua. Oumuamua tem 10 vezes mais largura, ou melhor, 10 vezes mais comprimento do que largura. Traduzindo isso, ele tem um formato charutoide, um formato baseadoide. Inclusive, a grande piada é o grande cometa em formato de baseado. Imaginem só, se existe em algum planeta, peguem, por exemplo, um Júpiter da vida. Para existir, supondo que o Júpiter não fosse um gigante gasoso e fosse um planeta que tem um chão durinho para a gente pisar, supondo que existisse uma super terra, como eles falam, que são planetas parecidos com a Terra, rochosos, porém enormes, supondo que exista uma super terra, onde tudo é bastante maior. Imagine que existe um planeta que é 20 vezes maior que a Terra, 50 vezes maior que a Terra, e que tudo lá seja meio que 50 vezes maior, e que existam esses super, ultra, hiper, mega gigantes humanos que fumam baseados de 400 metros de comprimento. Entendeu? Mas agora aí que tá, vamos parar de piada. Eu tenho muito essa noia, né? Porque a gente tá muito acostumado com a nossa escala, né? A gente vê os micróbios no microscópio e fala, nossa, olha o tamanho desse microscópio, olha o tamanho desse micróbio, né? Aí quando a gente vê uma formiga, nossa, olha o tamanho dessa formiga, mas na escala do nosso planeta, uma formiga é milhões de vezes maior do que um micróbio. Nós somos milhões de vezes maiores que a formiga e um dinossauro é algumas dezenas de vezes maior do que nós. Mas nada impede que exista em outros lugares uma proporção completamente diferente. Para vocês terem ideia, tem um vulcão em Marte que tem tipo assim 5, 10 vezes, ele é 10 vezes mais alto que o Everest. E a gente olha pro Everest e fala, uau, olha o tamanho do Everest, que puta morro do caralho. E em Marte, que é um planeta parecido com a Terra em termos de tamanho, tem um puta do vulcão gigante. E tipo, tem geysers, que são espécies de cus na superfície de planetas. A gente tem geysers aqui na Terra que cospem água fervente para cima, nos Estados Unidos tem vários. Só que existem geysers em luas de Júpiter que cospem gás e líquido quente a milhares de quilômetros de altura. Entendeu? Então, dito isso, essa nossa ideia de proporção é muito parte da nossa ingenuidade planetária, de nós, seres humanos aqui da Terra, comparar tudo com a nossa proporção, a nossa ideia de proporção do eu acho que um ET vai bater na minha cintura, eu acho que a nave dele... Então, dito tudo isso, ano passado, Oumuamua foi simplesmente encontrado por um pessoal que estava lá olhando para o céu. E agora vamos melhorar. Oumuamua é o primeiro objeto interestelar detectado passando através do sistema solar. Ele tinha um nomezinho, aqueles nomezinhos cheios de número e pá. Mas aí, vamos botar um nome misterioso nele. Oumuamua em havaiano é tipo assim, o mensageiro de um tempo antigo.
Enfim, tem um cara chamado Robert Varick, que ele tava usando um telescópio lá no Havaí, ou seja, esse cara tava fumando maconha. Ele tava lá no Havaí e ele tava lá com o telescópio dele apontado. Para vocês não sabem, um telescópio, para ter aquele zoom maravilhoso que tem um telescópio, ele acaba tendo uma abertura de campo muito pequena. Por exemplo, uma câmera olho de peixe, ou o nosso próprio olho, a gente consegue enxergar quase 180 graus de visão periférica. Um telescópio, ele vê um pequeno azulejinho do céu, que eles chamam de patch of sky. É muito fechada a imagem dele. Quando tu quer ver uma estrela, tu não quer ver tudo que tem do lado dela, tu quer ver só aquela estrela. Então o foco dele é muito definido. E aí, o cara... Qual a chance de tu estar lá olhando para o céu e passar uma coisa na frente? Digo por quê? Porque o nosso universo, ele é absurdamente vazio. Tem planeta, tem sol, tem isso, tem aquilo, mas assim, 99,9999999% desse espaço é porra nenhuma, é nada. Fucking vácuo, tá ligado? É nada. Tipo assim, fotonzinho, coisinha, nada. Tá ligado? E isso só vai se expandir mais e o nosso nada vai ser cada vez mais rarefeito, vai ser cada vez mais nada. Enfim, o cara tava lá no Havaí, olhando pro céu, loucaço. 19 de outubro de 2017. E ele viu que este Oumuamua, ele já tinha passado do seu ponto mais próximo do Sol há 40 dias. Então, quando ele viu esse asteroide, esse objeto interestelar, ele estava a 33 milhões de quilômetros da Terra, o que é uma distância muito próxima, considerando a nossa escala do nossa escala cósmica, né? Isso é bem próximo, porque daí um pentelinho pro lado era pau, batia aqui, caía aqui na Sumaré essa porra, 400 metros, ia causar um estrago do caralho. Enfim, mas quando o cara viu esse tolete, ele já estava se distanciando do Sol. Até aí tudo bem. Oumuamua, para um asteroide, para um meteoro, ele é relativamente pequeno. Ele tem tipo 400 metros. E aí os caras são tão fodas, eles não conseguem ver o formato das coisas, mas eles medem a luz que ele deixa passar, eles medem por espectrografia, que é basicamente olhar o espectro da luz desse negócio, eles descobrem o material de que essa coisa é feita. Então, quando vocês veem na Super Interessante aquela foto maravilhosa que parece Star Wars, aquilo é uma interpretação artística com base na descrição do cientista, porque fica muito melhor para divulgar o Oumuamua se tu mostra o que ele é na visão do cientista do que tu mostrar um pontinho cagado lá no meio de porra nenhuma. Mas eles conseguem com muita precisão determinar do que é feito, o formato que ele tem, porque supondo que a gente esteja vendo que exista uma tela luminosa, branca, e a gente coloca um papelzinho na frente. Se tu começa a girar esse papelzinho, vai ter um momento que ele vai ser apenas um fio de cabelo. Aí quando ele continua girando, ele vai tapar mais luz. E eles conseguem medir isso. Aí com base, quando eles veem um ciclo nessa girada desse papelzinho, eles percebem, essa coisa tem um formato assim, por assim, por assim. Por que eu digo isso? Porque os caras são de exatas, os caras são inteligentes pra caralho. Então, não tem erro. Os caras descobriram que o negócio, velho, é estranho. O Oumuamua é estranho, tá ligado? Por que ele é estranho? Porque quando um objeto passa perto de um grande corpo celeste, como o Sol, tá ligado? Quando ele passa perto, ele dá uma esquentada. Quando ele dá uma esquentada, ele pode passar a liberar gás que tem dentro dele, como se ele estivesse fervendo. E isso causa uma aceleração nesse objeto. Por exemplo,
um balão de gás, se ele passa perto de uma fonte de calor, ele dá uma inchada, pode até estourar. Se esse balão de gás tem um furinho, ele vai começar a liberar gás com mais intensidade através desse furico. E isso vai fazer ele acelerar, tá bom? Acontece que o Oumuamua, ele passou pelo Sol, deu aquela acelerada, mas ele continuou acelerando, o que é bizarro, o que é muito bizarro, porque aí os cientistas que trabalham com fatos, com observações, não trabalham com eu acho, não, os caras trabalham com fatos. Aí os cientistas falaram, opa, que bagulho estranho. Por quê? Aí vem as perguntas, né? O negócio tem 400 metros de comprimento, uns 40 metros de largura, basicamente é um caralhaço voando pelo céu. Eles percebem que ele está voando a uma velocidade que não condiz com os outros objetos que a gente tem aí observado no nosso sistema solar. Ou seja, ele veio de longe, veio de outra galáxia, de outro cluster de galáxias, ele veio do olho do cu, tá? E aí que tá. O Oumuamua é bem misterioso, porque assim, vamos lá, recapitulando, ele foi observado pela primeira vez outubro do ano passado. Aí eles falaram, opa, isso está muito rápido para ter sido gerado aqui no nosso sistema solar. Então, já foi uma puta notícia, porque foi basicamente o primeiro objeto interestelar descoberto, tá ligado? Primeira vez que observaram um objeto interestelar dando rolê por aí, um asteroide, um pedregulhão perdido por aí. Beleza. Mas aí que tá. Os nossos objetos que a gente tem aqui, os nossos asteroides, o nosso cinturão de asteroides, as coisas que a gente já consegue observar aqui na Terra, eles têm um formato mais coeso, são umas pedrinhas. Nada é comprido e charutoso. Aí começa a ficar bizarro. Por quê? Os cometas que a gente observa, cometa Halley, cometa isso, cometa aquilo, eles são meio redondinhos, quadradinhos, assim, entendeu? Eles têm uma forma coesa, eles não são compridos, é bizarro que uma coisa dessa seja comprida. Então isso já é diferente de qualquer coisa que já tenha sido vista. E a superfície deles, os cientistas, eles conseguem detectar de que é feito aquele negócio com base num bagulho chamado espectrografia. Eles conseguem ver a luz que aquele negócio reflete e cada elemento da tabela periódica, ele emite um espectro de cor diferente. É como se fosse uma impressão digital. E aí os caras falaram, opa, esse negócio é feito de carbono e não de gelo ou pedra, que é o material de que os cometas são feitos. Cometa é gelo e pedra. Por isso que o cometa tem aquele rabo maravilhoso, porque quando ele passa perto do Sol ou perto de algum grande corpo celeste, ele ferve. E aí aquele rabo nada mais é do que o peido dele, que é gases sendo gastos. O cometa um dia ele gasta e já era. E aí a galera já começa a especular, né? E isso aí só pode ser o ZT. Vou tomar um gole de café. Só pode ser o ZT. A galera mais louca já começa a falar. A primeira coisa que o cientista fala quando alguém vem com papo de ET, fala assim, ó, cala a boca, meu amigo. Ainda tem muita coisa. Por quê? Porque o cientista, ele não trata, ele procura fazer o mínimo possível de suposições, né? Então, assim, esse foi o primeiro corpo celeste em formato de charuto gigante que a gente viu. Qual é a suposição? A suposição mais simples, né? A gente sempre vai pela explicação mais simples. Provavelmente, esse é o primeiro que a gente viu. Provavelmente, isso é comum. Isso é uma suposição. A suposição de que seja comum. Aí tem uma suposição que já é menos provável, que é tipo assim, então talvez não seja comum, talvez seja raríssimo e nós demos sorte. Ok, parabéns. Agora, olha quantas suposições tu tem que fazer para
designar que isto claramente é um pedaço de uma nave alienígena. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a suposição de que alienígenas existem. Em segundo lugar, a suposição de que alienígenas têm uma tecnologia tão foda que permite eles mandarem coisas de uma galáxia para outra em um tempo hábil. Então são muitas suposições. E que um alienígena fez uma grande nave, que um pedaço dela virou esse charutão e que a gente viu aqui. Enfim, são muitas suposições. Então calma. Mas a galera já entrou na noia, né? Aliens. E aí que tá. Aí um jornal astrofísico muito sério, porque é de Harvard. É que hoje em dia a galera não tá levando a sério mais cientista, né? Não tá levando a sério professor, não tá levando a sério cara que estudou pra caralho. Mas eu levo. Então, assim, um jornalzinho astrofísico de Harvard, ele começou a teorizar. Porque, olha, Oumuamua é muito estranho. Podemos ter uma gama de teorias. Até aí tudo bem, mas a galera quer saber de alienígena. A gente quer saber de alienígena, eu não quero teoriazinha. Eu não quero achar que é só um pedregulho em formato charuto que tá por aí. Eu quero ET, caralho, né? Calma. O grande lance é que essa aceleração, como eu já falei, provavelmente tem a ver com outgassing, que é basicamente peidar gás, quando tu se aproxima de um grande corpo celeste. Tipo assim, já falei. Agora, mas aí que tá. O grande lance é que agora eu tô lendo uma matéria aqui que ele fala, então, quando os cometas passam perto de estrelas, eles liberam gás que pode acelerá-los. Só que aí que tá, o Oumuamua não foi visto nenhum gás sendo expelido pelo Oumuamua. Não tem peido rolando, ou seja, ele não se comporta como um cometa. Pode ter sido um gazinho muito de nada saindo por ele, no entanto, isso não justificaria a aceleração dele. Então, tipo assim, ele deve ter um motor muito foda, diriam os caras que piram em ET. Beleza. No entanto, ele também pode ter sido acelerado pela luz do Sol, que aí é uma outra coisa. Tem um conceito que chama-se solar sail, que seriam velas solares, que inclusive nós, seres humanos subdesenvolvidos, imbecis, nós, seres humanos, a gente já faz as nossas próprias velas solares, que basicamente são velas, é igual a vela do barco à vela, só que em vez de ser movida pelo vento, ela é movida pela luz do Sol. Imagine um objeto tão leve que a mera luz do Sol, o mero impacto de fótons faz o bagulho acelerar. O planeta Terra já produziu uma solar sail, eles já estão querendo usar solar sails para mandar satélites, microsatélites, nanosatélites e sondas para os confins do universo. Então, se pá, o Oumuamua tinha uma vela solar. Aí o cara pensa, claro, uma vela solar designada por alienígenas. Beleza, mas aí os caras já pensando que talvez fosse alienígena, eles já foram, né? Vamos lá. Eles vão detectar se essa porra manda sinais de rádio. Né? Um sinal de rádio, de onde o Oumuamua estava até a Terra, levaria uma questão de minutos. Aí eles vão detectar se essa porra tá mandando algum sinal. E nada de sinal. Aí os caras, puta. Eu imagino os caras muito tristes, né? Porque eles estavam lá, tipo assim, será que vai mandar um sinal? Imagina se tu aponta lá uma antena pro negócio, uma parabólica, e quando vê, o bagulho emite, tipo assim, uns mano falando numa língua bizarra. Ele emite uma música do Creed, tá ligado? Uma parada sem sentido nenhum. Aí que tá. Mas aí a gente que é nerd fala, então provavelmente eles se comunicam de uma maneira subespacial, que nem no Star Trek, que é tipo ondas de rádio indetectáveis, porque elas andam por outra dimensão. Então, acho que não, porque isso é uma suposição. Aí que tá. Eles são alienígenas, cara. Eles são alienígenas. E se eles moram em outra galáxia,
E eles não poderiam se comunicar com a gente da maneira que a gente até agora entende, que é com sinais de rádio. Os sinais de rádio, no espaço, eles andam na velocidade da luz, que é a maior velocidade possível concebida na nossa realidade. 300 mil quilômetros por segundo é velocidade pra caralho. 300 mil quilômetros por segundo é tipo assim... Se tu entra num carro a 300 mil quilômetros por segundo, o teu nariz ia estar tão rápido que o teu corpo ia se esticar até tu virar um enorme espaguete. Tu ia ser espaguetificado, conforme nós tratamos no nosso episódio mais recente. Então, assim, os alienígenas, se eles querem se comunicar com outros planetas e mandar coisas, eles têm que... como é que é aquela coisa? Eles têm que dominar a arte do buraco de minhoca. Já se provou, né? Na física, assim, a teoria mais aceita é de que realmente se pode mandar uma coisa de um lugar para outro do espaço através de buracos de minhoca. Mas quando eles falam assim, é para que fique fácil para a gente entender, lendo A Mundo Estranho, lendo A Super Interessante. No entanto, não é bem assim, cara. Para mandar um elétron já é uma treta, para mandar um átomo é 1000 tretas. Então, até mandar uma coisa, mas vai que no universo, numa outra galáxia, existe uma sociedade que está milhões de anos, eu digo milhões de anos, mais evoluída que a nossa. A humanidade não tem nem 1 milhão de anos. A nossa história escrita não tem nem 10 mil anos. Então, a nossa ciência aeroespacial não tem nem 50 anos direito, tá ligado? A gente não observa as coisas direito. E as outras sociedades que observavam, os incas, maias e astecas, o que os europeus fizeram? Eles foram lá e comeram o cu de todo mundo e mataram todo mundo. Então, assim, o nosso conhecimento do céu, que os fenícios já estavam ligados, os egípcios já estavam ligados, esse conhecimento não foi somado, né? Hoje em dia a gente ainda é filho do conhecimento europeu, tá ligado? Que é uma coisa que é de 500 anos pra cá. Então, assim, a gente tem 500 anos. Imagine, daqui a 1 milhão de anos, a quantidade de coisa que a gente vai saber. A gente observou o Oumuamua há 100 anos. Desculpa, há 1 ano. Então, imagina... O que acontece numa evolução tão rápida quanto a da Terra, só que muito mais rápida? Ou melhor, só que por muito tempo, tá ligado? Imagine só o que a gente não vai saber de coisas. O que a gente não vai saber de coisas daqui a uma caralhada de anos. Porque nós somos crianças engatinhando nesse tapete espacial. Então... O Oumuamua é um negócio que a gente vê e fala, nossa senhora. E aí a gente fica bolando essas teorias. Nossa, os ETs. Nossa, mas é impossível, porque a gente... É impossível, porque a maior velocidade que uma coisa pode... Dizer, com uma coisa não, né? A maior velocidade que se pode ser concebida no nosso universo é a velocidade da luz. Então, mesmo essa velocidade sendo ridiculamente rápida, pra gente ir para a galáxia mais próxima, ia demorar vários anos, tá ligado? Vários anos. Pra ir pra estrela mais próxima, Próxima Centauri, é coisa de 4, 5 anos, cara. Então, assim, não é viável. Não é viável. Então... Eu tô fungando muito porque, vamos lá, motivo, problemas respiratórios. Eu tava com uma sinusite aí, quarta, terça-feira. Inclusive, eu tô melhorzinho agora. Mas, pra amanhã tem show em Sobenado, eu vou estar bom. Mas é que aí eu tô tomando uns fitoterápicos e eles fazem derreter aquela sinusite. Derretendo aquela sinusite, tu fica com a coriza do inferno. Então, assim, vamos lá, voltando ao assunto, a gente vê um asteroide, é basicamente a Sky com 1 ano engatinhando, vendo uma formiga e falando, uau, eu nunca vi isso, que absurdo isso, caralho. Então, nada impede que a gente evolua, quer dizer, muitas coisas impedem, né? Tipo assim, o desmanche que está sendo feito com a ciência, não só no Brasil como no mundo, impede, mas ainda vai ter sonhadores e pessoas dispostas a descobrir e a tentar elucidar esses confins do universo, tá ligado? Por mais que muitas pessoas estejam pregando a dúvida contra fatos, tá ligado? O cara fala de um fato
e o cara fala assim, eu acho que isso é mentira, porque veja bem, porque eu vi no WhatsApp, a pós-verdade, cara, a pós-verdade que vai mudar absolutamente tudo a respeito da nossa vida e da nossa concepção de mundo, a partir do momento em que não houver mais distinção entre a verdade e a mentira, entre a montagem e o real, tá ligado? Assim, então assim, vai dar merda. Mas a gente, na humanidade, uma coisa que existe desde que a gente tem, desde os tempos mais primórdios, como diz o Hermes e Renato, é que vai dar merda, sempre deu merda. Inclusive, se a gente for olhar do ponto de vista otimista, tem dado menos merda do ponto de vista otimista. Mas surreal como tem gente que para resolver sua aposentadoria joga contra essa evolução. Mas, voltando ao assunto, daqui a 5 anos a gente já vai saber muito mais coisas. As coisas que a gente aprendeu na aula de ciências do colégio, eu no caso, que eu fiz colégio há 20 anos atrás, elas já não são mais o conhecimento vigente, já existe muito mais coisas, cara. Tu vai ler um livro do Carl Sagan, tipo O Pálido Ponto Azul, a maneira com que ele descreve a superfície de Vênus, tipo assim, não é mais, como é que é a palavra? Não é mais, não se aplica mais à realidade, já é outra coisa, a galera já descobriu mais coisas, a gente vai ficando cada vez mais ingênuo, menos ingênuo. A gente manda coisas para Marte, se o Elon Musk não mosquear, a gente vai mandar pessoas para Marte, cara. E isso, no ponto de vista cósmico, ainda é engatinhar, ainda é mal sair do berço. A gente está se matando para conseguir ir até o planeta aqui do lado, porque é muita treta. A gente foi em 1969 para a Lua, mandamos foguete para lá, cara, e voltou. A gente criou um ônibus espacial que deu voltas na Terra e foi para a órbita da Terra e voltou. A gente tem uma estação espacial, que é muito louco isso quando a gente para pensar, que é um monte de módulos acoplados, feitos por vários países, onde mora uma galera, e às vezes mora só uma pessoa, que ficam lá observando a Terra, tirando umas fotos, mostrando que ela é fucking redonda, tá ligado? Enfim, é muito louco, cara. É muito louco como hoje em dia a pós-verdade está nos obrigando principalmente as pessoas mais desinformadas a questionar os fatos. Nunca na vida se questionou os fatos. Daqui a pouco tu vai mostrar um negócio, olha aqui, isso é vermelho, e o cara assim, haha, isso é o que a mídia quer te fazer acreditar. Isso serve para quem, né? Isso serve para quem? Descreditar a mídia inteira, descreditar a verdade. Isso só serve para os mentirosos, cara. Então, calma, cuidado com o que vocês leem por aí, mano, porque se bobear, vocês estão sendo ludibriados. Percebam quais são os interesses por detrás das coisas. Eu tinha mais alguma coisa para falar sobre o Oumuamua? Uma galera fala, enfim, a galera fala tipo assim, tá, deve ser um pedaço quebrado de uma nave. E onde é que a galera samba, né? A galera fala assim, a gente não pode provar que não é um pedaço de uma nave. Inclusive, está muito mais provável que é um asteroide ou um cometa coberto com uma crosta de carbono, de preda. Tá ligado? A grande teoria é que, enfim, a grande verdade é que a gente não tem muitas evidências. No entanto, muito bizarro, um pedaço de asteroide, um pedaço de preda, um corpo interestelar passando aqui pertinho e alguém ter conseguido filmar ele, detectar ele com um telescópio, e este negócio ter esse formato. Isso é muito bom, isso aí mexe com a nossa
cabeça. É discutir essas coisas, né? Discutir o quão bizarro é o charutão da quarta dimensão, falar sobre a nossa insignificância cósmica e o tamanho zico fofinho que a gente tem perante a imensidão das galáxias. Isso mexe com uma parte do nosso cérebro que normalmente fica atrofiada quando a gente está só discutindo as coisas e política no Facebook, embora seja importante, mas o textão, ele tem esse fator catártico, que é tu postar um textão e os teus amigos falarem, é isso aí, não sei o quê. Isso tem um fator catártico que, segundo a psicologia, é comparável ao orgasmo do sexo, né? Quando tu posta um puta textão e a galera dá like pra caralho, tu posta uma puta de uma foto e a galera dá like pra caralho. No entanto, isso só mexe com uma camada superficial do nosso cérebro. É a mesma camada que o próprio sexo mexe no nosso cérebro. São as necessidades primordiais, né? É o negócio uga-uga do ser humano. E quando a gente fala do espaço, quando a gente filosofa, a gente está usando uma outra parte do nosso cérebro mais profunda que nos ajuda a resolver vários problemas, cara. Nos ajuda a tratar de necessidades mais internas, mais importantes, que às vezes elas vão lá estourar na superfície como se fosse um furúnculo, né? Mas na verdade são apenas assuntos que não estão sendo endereçados porque a gente está vivendo na superfície, vivendo no WhatsApp, vivendo nesse rocambole nojento que é o nosso dia a dia, esse rolo compressor de sonhos e almas que é o nosso planeta. A gente fica pensando só nisso, a gente entra na bad. E o que o homem mal quer é que a gente fique na bad, é que a gente perca esperança, é que a gente ache que o mundo é isso aí mesmo e foda-se que eu não vou mudar. Eles querem que a gente não filosofe, eles querem que a gente não faça poesia, que a gente não pense num lado profundo da vida, cara, nas coisas que são intimamente importantes. Quando tu confronta uma pessoa que está vivendo muito na superfície com um pensamento mais profundo, a primeira coisa que a gente ouve quando a gente confronta um cara que está na superfície com um sentimento mais profundo, um pensamento mais profundo, é tipo assim, você tá chapado, você tá louco, você tá doente. E tipo assim, não, meu amigão, quem tá doente é tu, bonitão. E eu tô aqui te mostrando umas coisas que podem quebrar essa crosta de ranho aí que tá no teu cérebro, cara. Então, é muito importante nós falarmos sobre essas coisas. Por isso que quando eu falo que a manipulação da pauta, o agenda setting, que eu falei no começo desse episódio do podcast, a gente fica falando sobre confabulando ali os pormenores de coisas que vão governar de fato a nossa vida, que vão nos afetar, mas a gente fica lá naquele papo superficial sobre hard news, sobre as notícias, e que a gente percebe que os caras postam aquelas coisas para que a gente fale sobre aquilo. O Trump é o especialista nisso, né, cara? Ele vai lá e fala um bagulho escandaloso e todo mundo fala, olha que velho filho da puta, meu Deus, esse cara tem que ser preso, tem que morrer. E tipo, e por baixo dos panos, por trás dessa cortina de fumaça, faz o que ele de fato quer fazer, tá ligado? Que é beneficiar os brother. Então, quando a gente entra nessa armadilha, fudeu! Então é se importar, é não se alienar, óbvio, mas é perceber que também o universo nos brinda com coisas muito fodas, tipo um asteroide em formato de charuto, cara. Isso simplesmente é um tapa na nossa cara assim, olha como o universo é grande, porra. Olha lá o que os caras viram, um bagulho em formato de charuto, um beck voador de 400 metros passando perto da Terra. Tipo, se ele tivesse um décimo de grau pro lado, ele seria o problema, ele seria a nossa agenda. O dia que tiver um asteroide de fato a caminho da Terra, o dia que a gente vê o Armagedon se formando, aí a gente vai pensar, aí a nossa agenda não vai mais ser aí o que tá acontecendo lá, o ministério, não sei o que, olha aqui, mataram tantos, morreu tantos, sangue, WhatsApp, olha esse vídeo, olha esse... Não, o assunto vai ser tipo assim, ok,
Nós somos pequenos demais na imensidão das galáxias. E falando em galáxia, olha esse pedregulho vindo aqui em direção a nós, que vai foder tudo. Os dinossauros, eu não sei se eles tinham uma comunicação tão chique como a nossa, mas os dinossauros com certeza, eles estavam lá falando as amenidades dele, falando sobre o Bolsonaro deles, do dinossauro, que devia ser um Gallimimus, né? Porque não era um tiranossauro. Ele quer que a gente pense que ele é um tiranossauro, mas era tipo um Gallimimus, era um dinossaurinho fofo que metia umas roupas e falava, eu sou muito malvado, todo mundo falando sobre aquilo, até que um dinossaurinho olhou pro lado, um diplodocus, um dilofossauro, olhou pro lado e falou, opa, asteroide, fudeu. Boom. Acabou a conversa. Sabe quem sobreviveu? Barata. E uns bichinhos que estavam lá no mar que não foram fervidos. E aí a vida começou de novo. Toda essa reflexão é para dizer como é legal falar sobre ciência. Ciência não é chata. Ciência não é coisa de chapado. Essas coisas, a ciência, ela é super exata. Provavelmente o cosmologista, o cientista, seja quem lá estava observando esse asteroide, ele não estava exercendo esse pensamento filosófico que nós estamos exercendo agora, que eu estou convidando vocês, ouvintes do meu podcast, a pensarem. Tá ligado? Mas é para isso, esse é o grande lance da humanidade. O cara lá super de exatas observou, viu o formato dele, viu de que ele é feito, ficou louco, falou com o jornalista, olha aqui cara, fudeu, olha aqui esse asteroide muito louco. Aí a gente leu a notícia e falou, uau, vou fazer um podcast sobre isso. E agora nós estamos falando sobre a manipulação da pauta, a gente está falando sobre como a gente é pequeno nessa completude gigantesca e enorme cosmológica das galáxias. E tipo assim, esse tipo de pensamento, ele deixa a gente em contato com o nosso eu interior, com o nosso âmago, com as coisas que de fato importam e que elas só são externadas, elas só vão para a superfície quando fudeu. Então, é basicamente isso. Dito isso, agora chegou a hora de eu responder as perguntas da audiência. Começou, ó. Presta atenção na música. Ouve um pouco a música aí que eu tenho que mexer numa automação aqui. Aí, carai. Perguntas, galera. Tinha umas perguntinhas ali que eu vi. Nesse meio tempo, enquanto eu tô lendo as perguntas de vocês, eu quero falar que amanhã, sei lá que dia que é amanhã é dia 10 de novembro, o ano acabou. Eu gosto de fim de ano, eu amo fim de ano. Eu odeio o meu inferno astral, mas eu amo o fim de ano, porque eu tenho a memória de quando eu era jovem, que era quando a gente começava a ir de Havaianas pro colégio. E dava tipo assim, aquela sensação de o ano acabou. Aí tinha aquele lance de tu fazia as provas do colégio e tu era liberado da aula. Lembram disso? Tu era liberado da aula. E tipo assim, tu terminou a prova, beleza, já era. E isso me dava um prazerzinho assim, tipo, nossa, que legal que o ano está acabando, que legal que eu já posso ir de Havaianas pra aula. Aí já rolava aquele negócio das aulas de educação física, tipo, ai galera, nem precisa vir, fiquem aí tocando violão. E isso, tipo, vai ser muito legal. A Ana Sartori pergunta se eu já pensei em trocar ideias com o Tom DeLonge. Pra quem não sabe, pra quem não viveu nesse planeta aí nos últimos anos, o Tom DeLonge era um dos vocalistas do Blink-182.
Se eu contar a história pra um ET que não esteve na Terra, é muito bizarro. Então, galera, tinha uma banda de pop punk chamada Blink-182, que era uma banda meio comédia, engraçada, assim, que ficou muito popular quando teve o boom do pop punk. E esse vocalista sempre falava sobre ETs, porque ele era um nerd, assim. Mas aí, esse cara começou a ficar tão nerd que ele começou a acreditar de fato numas conspirações, assim. Aí ele virou tão conspiracionista que ele montou uma empresa para falar dessas conspirações e fez livros e fez filmes e livros de 1000 páginas sobre a conspiração dos ETs e da Casa Branca e do Pentágono. Umas puta de umas viagens do caralho. Então, se eu já conversei com o Tom DeLonge sobre isso, não, eu não sou amigo dele. E eu acho que é importante que vocês vão um dia... tem vídeo, né, do Tom DeLonge indo no podcast do Joe Rogan. E que, tipo assim, mano, pra mim, ele parece que ele tá super viajando. Embora eu goste da viagem dele, eu queria acreditar naquilo, mas eu não consigo. Ele vem com uns papos de, eu falei com pessoas dos altos setores do Pentágono e a gente vai construir uma nave que vai ser pilotada por não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, comprem aqui meu disco do Angels and Airwaves. Eu não consigo levar a sério. Eu torço para que tudo que ele pensa seja verdade, para que tudo que ele diz seja verdade. Mas eu vi o podcast dele com o Joe Rogan de 2 horas, cara, e ele não sabia responder vários bagulhos. E o Joe Rogan não tava sendo pau no cu, ele tava só sendo cético. E tipo, cara, não dá. Não tava dando para acompanhar, não. Tá? Mas enfim, eu gostaria de ser amigo dele pra gente falar sobre Blink, né? Pra falar, como é que faz aquela guitarra de sei lá o que é. Eu sei como faz as guitarras do Blink, que era bom de tocar porque era fácil, né? Então, tenho mais perguntas. Qual é o seu setup para o podcast? Olha, o podcast, cara, é um bagulho muito simples de fazer. Assim, eu gravo ele no meu estúdio, que é um estúdio onde eu posso gravar qualquer música do mundo, porque eu tenho um estúdio, mas se eu não tivesse, eu gravaria ele no meu laptop, com um microfoninho qualquer, microfone de R$100, tu grava um podcast. E aí um programa, pode ser um programa gratuito de música. E se tu quiser, tu grava o podcast, tipo assim, de qualquer jeito, pode gravar no celular se tu quiser, e sobe essa porra. Mas eu uso o Logic porque é o programa que eu uso para gravar minhas músicas. Então eu tenho uma seção no Logic que já tem a trilha no começo, já tem a trilha no final, e eu vou pilotando essa trilha conforme o tamanho do podcast vai estar tendo, tá? É de boa. Você acredita nos Illuminati, Lucas? Claro que eu acredito. Agora, que eu acredito que todas as grandes conspirações da humanidade estão ligadas aos Illuminati e que eles fazem umas reunião pelado, colocando sushi em cima de prostituta. Eu também acredito nisso. Mas que esses caras controlam de fato o mundo e que eles são muito somos maus e vamos, sabe? É tipo acreditar em reptiliano, tá ligado? Eu não consigo, eu gostaria que fosse verdade, porque se nós todos tivéssemos um inimigo comum, nós estaríamos unidos, cara. Imagina se existissem uns ETs chegando na Terra falando assim, a gente vai queimar o cu de vocês, galera. A gente teria um inimigo comum e todas as nossas diferenças acabariam, porque a gente teria que derrotar o nosso inimigo comum. No entanto, o mundo é muito mais complicado do que isso, não é simples. Então nós não temos um inimigo comum. Tá cheio de pau no cu no mundo, tá cheio de bilionário que não se importa com o resto do mundo e que só quer saber da sua aposentadoria, do seu iate. É óbvio que sim. No entanto, meus queridos, nem tudo é preto no branco, tá ligado? Então assim, nós infelizmente não temos um fucking inimigo comum, porque se tivesse um inimigo comum, cara, tava tudo certo, mesmo que eles nos matassem depois. Você viu o filme O Primeiro Homem? Não vi, quero ver. Você ouviu a nova do Coldplay? Não ouvi, como eu disse, eu não tenho tempo, eu não tô conseguindo nem acompanhar as bandas que eu gosto. O que tem a dizer do Oumuamua, meu querido? O episódio do podcast que eu estou gravando agora, que está nessa live há 1 hora, é só sobre o Oumuamua, o charutão intergaláctico, o beck do dinossauro gigante de um planeta mais gigante ainda, tá ligado? O Adriano Smith veio com
uma solução nihilista, né? Se nós formos analisar o inimigo comum que nós temos, a gente vai chegar à conclusão muito feia de que o inimigo somos nós mesmos. E a gente vai fazer o quê? Pula da ponte. Eu não quero acreditar nisso, eu não gosto disso, pode ser verdade, eu não quero saber, porque eu não tô afim de morrer. Tá bom? Mas, enfim, o niilismo, entre outras coisas, ele tem esse papo assim, tipo, a nossa vida é inútil, não serve pra nada. Só que não recomendo, tá ligado? Uma pessoa fala, eu queria fumar maconha pra entender o que você tá falando. Cara, se tu fumar maconha, provavelmente tu não vai entender, tu só vai ficar rindo do que eu tô falando. Então, não fume maconha pra entender nada. Fuma maconha porque tu quer, sei lá, se sentir bem, ou porque tu quer se acalmar, parar de pensar nos teus problemas. Inclusive, esse é o problema da maconha, né? O cara para de pensar tanto nos problemas que os problemas engolem ele em algum momento. Claro que se usado em excesso. Tudo tem que ser usado com aquela palavra maravilhosa, parcimônia, né? Que é aquela palavra que é tipo assim, calma, nada é a solução e nada é o fim do mundo. Giovanni Uchoas fala que existe um niilismo otimista. Eu vou pesquisar, se eu achar legal pode ser um grande tema do nosso podcast. Lucas, você fala dos Illuminatis na música Convicção? Claro que não, eu falo convicção, eu falo, como é que é? Não importa o que aconteça, eles têm olhos pra você. E pode parecer, né, que eu tô falando sobre uma conspiração dos Illuminatis. Então vamos lá, faz de conta que eu tô falando dos Illuminatis, mas eu não acho que eles são tão organizados assim. Mas eu falo sobre os donos do Brasil. Os donos do Brasil que cagam para o Brasil, né? Se tu é dono de uma coisa, tu se importa com aquela coisa, né? Só que os donos do Brasil não se importam com a galera do Brasil. Mas enfim, uma hora vai rolar uma revolução, uma Bastilha, esses caras vão parar numa caçamba. Bom, tu já reparou que a música Europa parece muito ter o tema eutanásia? Sim, e é meio que tem. É uma música composta por Lucas Silveira e Rodrigo Tavares, quando a gente estava pensando nessa figura de um paciente terminal. Então é meio que sobre isso. Mas quando eu fazia músicas, as músicas que eu fiz com o Tavares, ela não tinha como ser uma coisa muito pessoal, porque é uma música feita, uma letra feita por duas pessoas. Então a gente procurava meio que qual é a melhor letra possível. Mas aí então, às vezes eu tava falando de alguma coisa, ele poderia estar falando de outra. Mas esse papo de presa dentro dessa dor, quando eu soltei a sua mão, isso é muito um papo de eutanásia, né? Embora não tivesse ninguém morrendo na minha... Não tinha ninguém morrendo ali no meu círculo, né? Não tinha uma vovó e pá. Vamos lá, eu tenho que terminar este episódio. Se do nada vimos e para o nada iremos, por que existimos? Wesley Fioravante. Por que existirmos? Por que tu nasceu? Tu pediu para nascer? Eu não. Mas tendo em vista que eu nasci, eu já aprendi que é muito melhor estar bem do que estar mal. E é muito melhor saber que ocasionalmente nós ficaremos mal. E uma coisa que a gente nunca pode perder no horizonte é que os estados mentais são passageiros. Quando a gente fica puto, uma hora passa. Quando a gente fica feliz, uma hora passa. O que nos faz ficar nesse estágio mental é o nosso ego. É tipo, a gente quer curtir aquele sentimento, mas a gente não precisa. A gente pode ficar brabo, esperar a brabeza passar e voltar pro centro. Por isso que a gente fala que tem pessoas que são centradas. As pessoas têm um centro. As pessoas que têm uma, tipo assim, uma previsibilidade do lado bom da coisa. Eu procuro ser essa pessoa. Eu não vou, tipo, sublimar uma brabeza, uma tristeza, porque isso faz mal, isso dá câncer. Mas eu procuro sentir aquela minha brabeza, aquela minha tristeza, até aquela depressãozinha. Eu procuro sentir ela até eu perceber que ela não me pertence mais. E uma vez que ela não me pertence mais, tchau, velho. Partiu. Simbora pra outra. A vida segue. Eu sei que isso é muito ruim de ouvir quando tu tá vivendo uma coisa péssima
Porque o que o mundo quer nos dizer quando a gente está vivendo uma coisa péssima é que não vai passar, né? Só que aí que tá, essa é a grande novidade. Eu já vivi 34, quase 35 anos e eu sei que vai passar. Vai passar. Então, quando te pergunta por que a gente existe, a gente tem que buscar se sentir bem. Existem muitas maneiras de se sentir bem. Às vezes pode ser, nossa, eu vou encher a minha cara todos os dias, mas existe um bagulho chamado ressaca. Ressaca não é legal. Então, é provado cientificamente que a coisa que mais faz o ser humano se sentir bem é se sentir útil, é se sentir legal, é ser legal com o outro, é ver uma pessoa sendo grata a ti por alguma coisa. Como tu faz uma pessoa ser grata a ti por alguma coisa? Faz alguma coisa por aquela pessoa e seja grato quando aquela pessoa faz uma coisa pra ti. Inclusive, quando ninguém fez nada por ti e o mundo parece que acabou mesmo, seja grato. Tipo assim, cara, eu tô vivo, eu estou vivo, eu estou respirando, eu posso sair correndo na rua, e se eu não posso sair correndo, eu posso gritar, eu existo. Isso pra mim já é motivo suficiente pra acordar e falar, simbora meu Brasil, tá ligado? Já é motivo suficiente pra eu falar, ok, mano, estamos vivos. Isso já é motivo suficiente. Eu estou vivo, eu sou um oceano de possibilidades. Às vezes a gente coloca amarras em nós mesmos e essas impossibilidades nós mesmos criamos, tá ligado? Porque não, isso é impossível. Mas é impossível mesmo? Ou a gente tá se sentindo cômodo, deitado na cama dessa impossibilidade, falando, não, é impossível. Então eu não preciso nem tentar. Mas aí que tá, meus amigos. Aí que tá. Dá pra fazer vários bagulho. Então por que existiremos buscando essa missão aí, buscando ser gente fina, buscando ser legal com os outros e tendo essa manha de ser grato. Complicado, muito complicado, mas rola, eu juro que rola. E com esta reflexão gospel, vamos encerrando o podcast de hoje. Puta episódio bom, né, mano? Caralho, vou voltar. Quem quiser patrocinar esse podcast, chega mais. Estamos abertos para essa possibilidade, tá? E é isso. Hoje falamos sobre Oumuamua, sobre manipulação de pauta ou agenda setting. Falamos sobre como a nossa ciênciazinha é novinha e foda-se! Enfim, vejo vocês no próximo episódio de Matéria Escura, gravado diretamente do Dark Matter Studios, São Paulo, Brasil. Até a próxima, galera. Eu acho que eu vou ter convidado na próxima. Tá bom? Muito bom o papo. Amei. Tchau, tchau. Fica aí com a musiquinha pra dar uma refletida. Tudo que a gente falou. Faz os bagulho, né? Trabalha. Faz os bagulho. Sonha.